Cremers Debate aqui no auditório do Cremers, a Casa dos Médicos, a Casa da Sociedade da Medicina. Eu converso aqui com o presidente Eduardo Neubar Trindade, presidente do Cremers. Presidente, palestra Exercício Ilegal da Medicina em Debate no Cremers. O que será tratado hoje? Qual a importância disso para a classe médica e para a sociedade? Esse é um evento mais importante para a sociedade que para a classe médica. Para a classe médica, ela tem ciência dos riscos de um profissional não habilitado realizar procedimentos médicos e que podem causar sequelas permanentes nas pessoas. Então esse é um evento para congregar toda a sociedade civil organizada médica. A gente está reunindo cinco sociedades médicas aqui, junto com o Poder Executivo, Legislativo, Estadual e Federal, e com o Poder Judiciário e Ministério Público, para discutir essas questões, como é que a gente pode melhorar os mecanismos de proteção social para evitar que isso continue ocorrendo e que se aumente esse exercício legal da medicina como vem acontecendo. Essa interlocução é necessária justamente porque há um problema sistêmico, não é um problema da classe médica, não é um problema da falta de médicos, mas sim uma organização melhor do Estado para assistir melhor a população. Sem dúvida. As formas de controle do Estado a gente está vendo que estão sendo falhas, né? Que não estão funcionando de forma adequada, porque esses problemas vêm se repetindo e até aumentando em todo o Estado do Rio Grande do Sul, não só aqui na capital, como no interior do Estado também. Então nós queremos ver se com essas ações nós conseguimos unir esforços para atingir o bem comum, que é a proteção social. Não é o principal tema de hoje, mas a educação à distância e o telesaúde, junto com a tecnologia, requerem bastante atenção também. Sem dúvida alguma. A gente tem que congregar e agregar as novas tecnologias. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado. O exercício ilegal da medicina, hoje, sábado aqui, auditório lotado da classe médica, a Casa do Médico, aqui no auditório do Cremers. Eu converso com o deputado estadual, Dr. Tiago Duarte, vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Dr. Tiago, tantos problemas elencados aqui pela classe médica, enfim, a legislação falha em alguns momentos. Como o legislador, como o senhor, pode atuar para diminuir esses problemas? Eu acho que nós temos que acabar modificando a lei para resguardar a saúde das pessoas. A autonomia do médico é fundamental nesse processo. Nós só vamos atingir um processo de saúde melhor à medida em que nós continuarmos tendo os médicos para poder exercer a medicina de forma com autonomia. Né? E sem dúvida nenhuma nós precisamos esclarecer a população, atuar legislativamente e até juridicamente para coibir ações indevidas dentro do ato médico, porque isso não por uma reserva de mercado, mas por isso que vem em prejuízo à saúde das pessoas. O profissional mais capacitado para realizar o parto, por exemplo, é o médico obstetra. Isso precisa ficar claro, né? Isso não tem que ter rodeio nisso, né? Na obstetrícia é muito claro, se dá tudo certo, graças a Deus, se der algum problema, a culpa é da obstetra. Então, exige uma responsabilidade, é a pessoa mais apropriada a conduzir aquele momento importante da mulher e que pode, sim, que tem risco, que pode colocar em vida a mulher e a criança. Então, esse é um dos exemplos. Nós, quando falamos em telemedicina, nós temos que pensar que para ter uma telemedicina adequada, que vem a favor do avanço da medicina, nós precisamos ter médico nas duas pontas. Né? Nós precisamos ter médicos nos dois lados, um médico em contato com o paciente, senão nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter prejuízo dessas situações. Obrigado, Tiago. Obrigado. Estamos aqui no auditório do Cremers para mais um Cremers Debate e eu converso com o Dr. Nível Stephen, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, mais um debate importante para a sociedade, para os médicos, para os doutores que cuidam dessa sociedade. Qual vai ser o tema da sua conversa hoje com os representantes, com o público em geral? Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui na nossa casa, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul,
Inicialmente quero dar os parabéns a essa diretoria por chamar para essa responsabilidade nesse local que é o fórum adequado para as nossas discussões. E o tema é um tema que vem nos preocupando muito, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, com relação ao exercício da medicina por profissionais não habilitados. E a nossa mensagem é trazer exatamente aos canais competentes, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e às nossas outras especialidades, que o exercício da medicina tem que ser realizado pelo médico e não outros profissionais. Quem quer ser médico tem que fazer vestibular para medicina, fazer o curso de medicina e aí sim exercer na sua plenitude a área da medicina. Com certeza. A tecnologia ela traz bastante benefícios, mas ela também traz alguns problemas que merecem cuidados, como é o caso do telesaúde e da proliferação das faculdades à distância. Esse é um tema também muito importante hoje no cenário médico. Sem sombra de dúvida, assim, os problemas eles se somam. Nós temos problema no número de faculdades médicas que cresceram exponencialmente, trazendo uma preocupação muito grande para a qualidade da formação desses colegas. E dentro desse contexto, formação do médico, exercício da medicina pelo médico, a segurança do paciente está acima de todas as nossas demandas. Então, na verdade, essa preocupação das especialidades, do Conselho Regional de Medicina e todas as suas entidades que estão envolvidas no controle, no cuidado ético do exercício da medicina, o nosso foco principal, a nossa razão é exatamente a segurança dos nossos pacientes. Dr. Nível Steffen, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, hoje palestrante aqui no Cremers Debate. Obrigado e bom debate aí. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia para todos nós. Cremers Debate aqui no auditório do Cremers, com mais um importante debate para a classe médica e a sociedade. Eu converso aqui com a doutora Tassiana Dalforno Dini, ela que é presidente da SBD-RS. Doutora, como será o debate hoje? O que tu vai elencar para o público, para todo mundo que vai acompanhar hoje? Então, nós trouxemos a importância da dermatologia, que é uma especialidade complexa, que envolve o maior órgão do nosso corpo, que é a pele, e também as complicações que a dermatologia, os dermatologistas do nosso estado estão atendendo, relacionados aos procedimentos estéticos invasivos realizados por profissionais não médicos. Então, nós estamos atendendo uma gama de complicações, como manchas, cicatrizes, infecções, oclusões arteriais por procedimentos realizados por não médicos. Isso é muito importante alertar a população. A gente veio trazer esse alerta dessa quantidade enorme. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem mais de 9 mil associados dermatologistas, já tem mais de 1.200 representações contra o exercício ilegal da medicina. Então a gente veio trazer esse alerta do dano que está ocorrendo com a população e também discutir as medidas de prevenção para a não ocorrência desses danos. Com certeza. É preciso também elencar a questão da tecnologia, que hoje é muito importante, né? Vem alcançando aí vários setores, né? Leva a educação a muitos setores, mas também a questão do telesaúde e da proliferação das faculdades EAD. É muito importante também trabalhar isso. Sim, então a importância da população procurar o profissional especialista, né, quando quiser cuidar da sua beleza, envolvendo também a sua saúde. Então, especialista em dermatologia ou em cirurgia plástica, que tenha registro de qualificação de especialista, que tenha residência médica e que tenha título de especialista na especialidade, né, porque isso vai também ajudar a prevenir nessas complicações e também, se caso o paciente venha a ter alguma complicação, esse profissional está habilitado para tratar e prevenir esse dano maior ao paciente. Obrigado, doutora Tassiana Dalforno, ela que é presidente da SBD-RS, logo mais a palestrar aqui no Cremers Debate. Eu que agradeço. Cremers Debate, aqui no auditório do Cremers, a Casa dos Médicos, convidando para mais um dia de palestras, de debates com a sociedade sobre o importante tema que é a ilegalidade, né, na medicina. Eu converso com o Dr. Carlos Jungblut, ele que é
a especialização dele, que é ortopedia e traumatologia, cirurgia da mão e microcirurgia. Dr. Carlos, o tema da sua palestra hoje, nesse cenário hoje, que tem muitos problemas, né, com a sociedade, requer uma maior atenção de toda a classe médica. Bom, é muito bom a gente entrar nessa discussão, até porque uma das ferramentas que a gente tem para conseguir corrigir os desvios no tratamento da população em geral é a educação. E não tem uma maneira melhor de corrigir problemas na educação do que a gente discutir o assunto, falar sobre ele, trazer essa pauta à tona. O que a gente tem visto é um crescimento de práticas que expõem pessoas ao risco e muitas das vezes o paciente, a pessoa em geral, não tem noção dos riscos aos quais ela está submetida. Dessa forma, é importante que a classe médica se una para que a gente consiga expor para a população todos os riscos e as complicações associadas a procedimentos que sejam feitos sem os cuidados adequados, sem profissionais capazes e treinados, e especialmente pessoas que tenham condições de lidar com eventuais complicações relacionadas aos procedimentos. Isso é uma briga, é uma batalha longa, porque envolve muitos interesses, mas eu não tenho dúvida que é uma briga que vale a pena a gente enfrentar. Sim, perfeito. Esse problema, a ilegalidade na medicina, ele com certeza ele nasce talvez da falta de médicos, da falta de qualificação, né, de tu não ter um profissional qualificado. Como tratar esse problema? Quais seriam as formas de se chegar a diminuir esse problema? A verdade é que não existe falta de médicos. Quando a gente compara a quantidade de médicos que a gente tem no Brasil com a quantidade de médicos que a gente tem em outros locais bem desenvolvidos, a gente vê que o Brasil está muito bem assessorado. A gente, inclusive, tem atualmente uma quantidade de faculdades de graduação em medicina que vão gerar uma quantidade absurda de médicos e certamente com uma capacidade de treinamento inferior ao que a gente espera. Mas realmente o paciente tem dificuldade na assistência e a gente tem que identificar por que esse paciente ele não sabe como recorrer e quais os mecanismos que ele pode usar para ter a sua demanda assistida. E é essa briga que a gente tem que comprar. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, o sistema de saúde ele é muito complexo. E tão complexo que tira, às vezes, até a credibilidade do sistema. Como é que o paciente vai saber o que ele tem que fazer se, por vezes, nem os atores envolvidos na formação do sistema de saúde é muito burocrático, é muito difícil. Vou te dar um exemplo simples. Tu tem um convênio e tu procura um atendimento. Esse atendimento, ele, por vezes, não contempla a cirurgia. Então, tu tem um plano de saúde, mas não paga a cirurgia. Poxa vida, aí tu entrou num problema. Como é que tu faz para te tratar? Tu vai fazer particular? Particular é muito caro. Hoje em dia, as pessoas que têm condições têm um plano de saúde que cobre tudo. O paciente particular, muitas vezes, é o paciente que não tem condições de ter um plano de saúde. Bom, mas se ele não fizer particular, ele vai entrar no Sistema Único de Saúde, vai entrar no SUS, que funciona muito bem para as doenças mais graves e para as emergências. Ao menos aqui na nossa região, a gente tem visto um esforço muito grande para que essas demandas sejam atendidas. Mas fora desse espectro, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes que precisam ser atendidos. E eles ficam desassistidos. Desassistidos porque o sistema não permite a incorporação deles. Quando, na verdade, existem médicos dispostos e que querem atendê-los, mas a um custo da saúde tão alto que inviabiliza. Não porque o médico tenha um serviço que seja tão caro, mas porque o custo do sistema se tornou inviável para as pessoas comuns. A gente tem que abordar essa questão. Perfeito. Dr. Carlos Jungblut, aqui no Cremers Debate. Obrigado e boa palestra aí. Ok, muito obrigado. Nos vemos depois ali. Cremers Debate, aqui no auditório da Cremers, debatendo aí mais um tema importantíssimo para a sociedade e para a classe médica. Eu converso com a doutora Terla Castro, ela que é presidente da Sorix, aqui a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Doutora Terla,
o tema da sua palestra, o que será elencado hoje aqui no auditório. Nós vamos falar sobre os riscos inerentes ao exercício ilegal da medicina na área da oftalmologia, no meu caso. Esse é um assunto extremamente importante, de grande relevância, pois isso tem acontecido de uma maneira desenfreada pelo Estado e pelo Brasil inteiro. Então nós estamos preocupados porque a população fica em risco. A população deixa de diagnosticar doenças oftalmológicas que seriam preveníveis e tratáveis se não consulta com o médico oftalmologista. Então, acontecem que não médicos fazem testes de visão, medem a acuidade visual e prescrevem óculos, né? Mas eles não têm autorização legal no Brasil para fazer isso e botam as pessoas em risco por não diagnosticar doenças que levam as pessoas à cegueira. 60% das doenças são preveníveis se diagnosticadas a tempo. E essa é a grande preocupação da sociedade em relação à saúde da população. Sim. Doutora Terla, como tratar esse problema que a base dele é a assistência, né? A falta de assistência. Talvez um problema sistêmico, não é um problema de falta de médicos, né? Porque o Brasil, o Estado tem essa capacidade de especialistas, mas principalmente a falta de assistência. Como a pessoa consegue chegar num médico especialista com um diploma, com um certificado? Exatamente. Então, isso aí é uma questão de gestão pública, né? Que nós estamos tentando ajudar, né? Sair um pouco daquilo que a Sorigues onde consegue atuar, porque afinal de contas a gestão pública da saúde pública não é a Sorigues que atua, mas da nossa parte nós estamos tentando conscientizar a população dos riscos de consultar com não oftalmologista e tentando promover também campanhas de assistência. Tá? Agora, até o final do ano, nós vamos realizar 2 campanhas de atendimento a pacientes totalmente gratuitas e os pacientes receberão também gratuitamente os óculos, lentes e armações. Faremos essa campanha simultaneamente no dia 7 de dezembro em vários hospitais de Porto Alegre, que será um sábado. Isso será bastante divulgado pela mídia, uma maneira de tentar minimizar essa espera das pessoas que não têm recurso, não conseguem chegar a um médico oftalmologista. Debate exercício ilegal da medicina em debate no CREMERS hoje, com a presença do Dr. Pedro Westphalen, ex-secretário dos Transportes e hoje deputado federal, participando aqui também no CREMERS. Dr. Pedro, como combater o exercício ilegal da medicina, sendo que o principal problema é a falta de assistência para a população? Como desenvolver uma solução para isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero completar o CREMERS por tomar essa iniciativa de trazer ao debate um tema dessa importância, num país onde nós temos muitas irregularidades no exercício de profissão. A medicina está regularizada, está sob controle, mas existem muitas atividades paramédicas que querem atuar no setor da medicina. Além do exercício ilegal, nós temos também que controlar o mau exercício da profissão, que é a função do CREMERS, que aliás desempenha com muita qualidade nessa renovação que houve. Esses eventos que dizem respeito à saúde, eles dizem respeito a Pedro Westphalen. Eu sou deputado médico, fundador da Federação dos Hospitais e me tornei deputado pela crise na área da saúde em 2002. Embora tenha exercido outras funções como secretário de Transportes, Ciência e Tecnologia, líder do governo, presidente da Assembleia, até governador fui por 3 vezes internamente, a minha bandeira de vida sempre foi a saúde. E quando eu vejo eventos dessa qualidade, em palestra dessa intensidade, a minha presença aqui é para apoiar e estar à disposição a nível federal, porque lá também muitas coisas acontecem. Essa semana mesmo, lamentavelmente, nós tivemos a votação em que a acupuntura, que é uma especialidade médica, passou a ter, por votação, em compreensão plena, a possibilidade de outras pessoas fazerem acupuntura. E se houver complicação na acupuntura? E se houver uma infecção? Quem é que vai fazer? É o médico. Então é preciso controlar sim o exercício com muito rigor e para isso não tem ninguém melhor do que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul e de outros estados e também a nível federal. Obrigado, doutor. Forte abraço. CREMERS Debate hoje com mais um importante debate no auditório do CREMERS, exercício ilegal da medicina. Eu converso aqui com o deputado federal Irã Gonçalves, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Medicina no Congresso. Deputado e doutor, como combater o exercício ilegal da medicina
já que um dos principais fatores disso é a falta de assistência, é quase que um problema sistêmico, né, para a população que, mesmo que tenha médicos suficientes, não tem a estrutura de atendimento necessária. A nossa luta no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar é sempre facilitar o acesso das pessoas. Como é que facilitamos o acesso? Estruturando melhor os serviços, remunerando melhor os médicos e as instituições de saúde para que elas se estimulem a prestar serviço ao SUS, porque o SUS é um sistema, na sua concepção, um sistema muito organizado, mas que na prática não funciona bem, precisa ser aperfeiçoado. E no Congresso Nacional nós precisamos proteger as boas práticas. Como? Evitando de que se regulamente profissões fora da medicina que façam ato médico. Vou te dar um exemplo prático disso. Outro dia nós aprovamos lá a profissão de esteticista. E lá no meio do projeto tinha assim que eles podiam fazer procedimentos minimamente invasivos. O que significava isso? Que o esteticista poderia fazer enxertos, botox, polímeros, essas coisas que são privativas do médico através da lei do ato médico. Então nós estamos lá sempre a proteger as boas práticas e fazer com que a população seja atendida por profissionais que sejam extremamente preparados para praticar ato médico, ato privativo de médico, de forma que a nossa frente parlamentar está lá com o Instituto Brasileiro da Medicina e as sociedades de especialidade, a MB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal, os conselhos regionais e o Conselho Federal, a sempre tentar proteger para que as pessoas sejam atendidas com o estado da arte da nossa profissão. E esse que é o trabalho que fazemos lá na nossa frente parlamentar, com o apoio de todas as entidades médicas do nosso país. E é uma honra para mim aquecer aqui o convite do presidente Eduardo Trindade e do Corpo Conselhal para participar de um evento com tantas autoridades aqui do Rio Grande do Sul. Rapidamente, como lidar com o problema da tecnologia, que auxilia muito, né, mas tem a questão do telesaúde e a proliferação das faculdades EAD? Olha, nós somos contra o aprendizado à distância na medicina. Isso compromete muito a qualidade e nós temos também que estar vigilantes em relação à plataforma de telemedicina. Somos a favor da telemedicina, mas somos contra a teleconsulta sem 2 médicos nas 2 pontas. Isso é uma coisa paradigmática para nós e vamos combater e tentar aperfeiçoar através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina da próxima legislatura, porque estamos elegendo um novo corpo conselhal para o Brasil, do Conselho Federal, então vamos fazer um trabalho junto com o Conselho Federal de Medicina, as regionais, o Ministério Público, para que possamos fazer uma resolução que abarque todas essas questões e que seja sempre feita no sentido de proteger as pessoas e fornecer um serviço de saúde de melhor qualidade. Obrigado, doutor. Um abraço para você, uma honra estar aqui. Obrigado aos gaúchos pela recepção. Debate hoje aqui no auditório do CREMERS, a Casa do Médico, a Casa da Sociedade, para o debate de boas práticas. Hoje o tema é o exercício ilegal da medicina e o jornalista Kleber Benvenu vai palestrar logo mais aqui no auditório. Kleber, como é falar sobre esse tema, tu sendo de outra área, mas explanar sobre esse tema que é importante para toda a sociedade, não apenas para a classe médica, né? Hoje o evento é aberto ao público em geral também. Eu vou falar sobre a área que eu entendo mais, que é a opinião pública. E primeiro saudando a preocupação do CREMERS de enxergar o lado de lá da janela, do lado de lá da janela do consultório médico, dos hospitais, que é entender esse fenômeno complexo que é a opinião pública no momento de tanta transição, de tanta mudança. Então eu vou propor algumas reflexões de entender por que o exercício ilegal da medicina nos últimos anos cresceu tanto, as formas de reagir em termos de opinião pública sobre isso, os desafios dos médicos e da classe médica para estabelecer uma nova linguagem de comunicação com a sociedade, que a rigor é o desafio de todas as áreas, né, com essa mudança da comunicação. E importante a iniciativa do Dr. Eduardo, do CREMERS, de tentar começar a pensar sobre isso, sair um pouquinho do ensimesmamento, né, de todas as categorias que tem, e olhar um pouquinho para fora o todo social.
Exatamente, essa interlocução entre os poderes, entre as classes também presentes aqui no evento, mas sobretudo pensando nos principais desafios sistêmicos, né? Não é a falta de médicos, não é a formação de médicos, mas assim uma estrutura geral que possa atender a população com mais qualidade. Exatamente, é qualidade de vida, né? É isso que as pessoas estão buscando, um sentido para suas vidas. E a medicina é quem cuida da gente, o médico é quem cuida da gente, está ligado às coisas mais afetivas do ser humano. São esses valores que talvez a gente precise comunicar, dar percepção maior para a sociedade, esse valor profundo da atuação médica, da atuação do médico e da área médica. Talvez esse debate de valor, de fundo, seja um grande antídoto para combater as práticas de medicina ilegal. Obrigado, Kleber, bom debate. Eu que agradeço, bom trabalho para você. Cremers Debate hoje, mais uma pauta importante sendo desenvolvida aqui no auditório da ANRICS. Eu converso com o Dr. Alfredo Catalice, ele que é presidente da ANRICS, também colaborando com a sua presença aqui em meio aos debates. Hoje o debate é aberto ao público em geral e também à classe médica. Doutor, como é debater um tema tão importante que está em voga, principalmente nos dias de hoje, devido à disseminação de faculdades EAD, ao ensino que não prioriza a qualidade, né, formando um elevado número de médicos, mas sem levar efetivamente a qualidade do atendimento à população? Bom dia. Foi boa essa pergunta, porque são os dois riscos que a gente está temendo e a gente vê que está acontecendo. Primeiro, a proliferação de escolas de medicina. Eu digo sempre que entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, deve ter uns 40, 50 quilômetros, vão ter 6 faculdades de medicina. A grande maioria das faculdades são faculdades particulares, com um custo mensal de R$10.000. Então vai ser um custo altíssimo para o jovem fazer a faculdade e depois lançar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e difícil. Segundo, é a proliferação de não médicos fazendo procedimentos, fazendo consultas da área médica, como nós vimos hoje aqui nos debates, um excelente debate que teve, várias especialidades mostrando o risco que tem a população quando é atendida por não médicos que não têm a especialização toda. Então, um lado foi muito bom a gente mostrar para o público o risco que está correndo. Outra é o risco que tem se não tiver algum controle sobre não médicos fazendo procedimentos médicos. Exercício ilegal da medicina em debate aqui no auditório do Cremers hoje. Eu converso com o Dr. Marcelo Lemes Dornelles, ele que é subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais. Doutor, como é debater, fazer essa interlocução hoje aqui na Casa da Medicina, na Casa do Médico, com diferentes públicos, né, sobre questões tão importantes que é o exercício legal e que gera um debate amplo porque atinge toda a população? Foi bem importante, assim, acho que essa visão assim, externa, no caso do Ministério Público em relação a esse tema, é bem importante para que as ações do CREMER, das sociedades de medicina, elas tenham o perfil correto e adequado daquilo que efetivamente configura o exercício legal na área jurídica, na área criminal. Então foi uma oportunidade assim, muito boa de a gente trazer alguns esclarecimentos, fazer uns debates e dar esse tom, assim, que às vezes se imagina uma situação prevista na lei, mas que de fato, na verdade, dentro do sistema de justiça criminal tem uma outra interpretação, que é o caso, por exemplo, das resoluções dos outros conselhos que tratam de outras profissões diferentes da medicina, faz com que, por si só, uma atividade não seja... O profissional dessa área, que tem uma atividade diversa do que entende os médicos, não seja caracterizado como crime. E esse enfrentamento tem que se dar noutra esfera que não na área criminal. Obrigado, subprocurador. Muito obrigado.